Fala, apostador. Sou o Fábio Wozniak, estou hoje com o meu amigo Thiago Moreira e a gente vai trazer para você os palpites para Vasco e Fluminense, jogo aí do Campeonato Carioca 2025. O jogo será disputado no estádio Mané Garrincha, né? Um pouco longe ali da capital do Rio de Janeiro. Mas diga lá, Thiago, qual que é seu palpite para esse jogo, para esse clássico do estado do Rio de Janeiro? Fala, Fábio. Então, clássico, a gente sabe que é sempre complicado, né? Clássico é clássico e vice-versa, como já é a frase tradicional aí do termo tradicional do futebol brasileiro. Mas, se a gente for analisar os momentos dos dois times, a gente consegue enxergar aí um certo favoritismo ao Vasco. O Fluminense vem de 3 jogos sem vencer, perdeu o clássico pro Botafogo. O time não tá conseguindo se encaixar, só tem uma vitória no campeonato, né? Até o momento. Enquanto o Vasco é vice-líder, com a mesma pontuação do líder, tá invicto no campeonato, ainda não perdeu. Apesar de vir de um empate contra o Volta Redonda, um empate que poderia ter vencido, mas também poderia ter perdido, fez o gol ali no final. Mas acredito que o Vasco seja favorito para esse jogo. E a gente tem o primeiro palpite aqui que eu vou destacar seria um palpite empate anula aposta Vasco, né? Com odd 1,78 na Superbet. Isso é, Vasco vencendo, deu green, empate, volta o valor da aposta para você. Então uma aposta ali segura, com uma odd interessante, com uma vitória do Vasco. O que você acha, Fábio? Você acha que essa aí tá legal? Eu acho que tá legal sim, né? Uma odd muito convidativa, o empate anula a aposta numa odd 1,78 é difícil de ver, até em clássico, né? É difícil você ver uma odd assim. Acho que o Vasco tem esse favoritismo. Jogar no Mané Garrincha também, o Vasco é uma equipe que costuma colocar muitos torcedores, né, no estádio Mané Garrincha, então vai ter o apoio da sua torcida, mesmo jogando, né, longe do estado do Rio de Janeiro. Então eu acho que, principalmente pela odd, né, que a gente encontrou aí na Superbet, vale muito a pena essa aposta. O único cenário, né, para você perder, né, para a gente perder, porque a gente também vai fazer essa aposta, com uma vitória do Fluminense. Como você disse, o Fluminense não vence aí há 3 jogos, tem uma vitória só no campeonato, uma equipe que está tentando se reencontrar. Eu aposto muito nisso aí também. Uma outra alternativa aqui, e aí você também pode dar sua opinião, é do Verratti para marcar a qualquer momento. O Verratti aí é o principal, né, nome do ataque do Vasco, já não é de hoje, né, nas últimas 2 temporadas também. E a gente encontrou uma odd dele aí para marcar a qualquer momento, 2,5 na Betfair. Então é um valor razoável, né? Se você olhar para outros jogos, outros clubes, o principal atacante geralmente não tem uma odd tão elevada assim para marcar, né? Então, geralmente fica flutuando ali entre 1,90 a 2,20. Então, a gente encontrou essa 2,5. Eu achei uma odd muito boa para o Verratti fazer um gol nesse jogo. O Verratti que é artilheiro do campeonato, mesmo não tendo jogado desde o começo, né? Nas primeiras 3 rodadas o Vasco jogou com um time alternativo. Vem de 2 gols contra o Volta Redonda, os 2 gols foram dele. Ele é o cobrador de pênalti da equipe, tem uma taxa de acerto muito grande, inclusive contra o Volta Redonda fez o gol de pênalti. Tem bom retrospecto também em clássicos, já marcou contra o Fluminense, enfim, já marcou também contra os outros rivais do Vasco no Rio. Enfim, é aquela odd, aquela aposta quase que obrigatória, né? O Verratti costuma ir bem nesses jogos. Na verdade, em todos os jogos, né? O Verratti tem marcado muitos gols pelo Vasco, então o Verratti marcar a qualquer momento, pagando mais do que 2 até, né? Na Betfair, então acho que sim, é uma aposta bem interessante. E aí eu vou até emendar já no terceiro palpite, que é múltiplos resultados corretos. E aí na Novibet, essa odd está 6,30, é uma odd bem alta, mas também a gente tem que cravar, né? Você tem aqui 3 resultados diferentes e se der qualquer um deles, você consegue green. Então 2-1 pro Vasco, ou 3-1 pro Vasco, ou 4-1 pro Vasco. E aí por que a gente escolheu essa e não talvez um 1-0, 2-0, 3-0, que também tinha lá, com uma odd menor, é verdade, mas também tinha essa opção. E aí eu entendo que o Vasco, apesar de tá vindo bem, tá invicto no campeonato, ainda não perdeu, enfim, mas tem uma questão ali da zaga do Vasco, da dupla de zaga, que fez bons jogos, só que no último jogo
acabou que os 2 gols que o Vasco levou foram de erros da zaga. Então acho que a defesa do Vasco entra um pouco abalada com isso. Tem uma dúvida ali do lateral direito do Vasco, Paulo Henrique, se vai jogar ou não. Ele era um dos principais nomes, ele saiu sentindo no último jogo. O Fluminense tem o Germancano, que apesar de não estar na sua melhor fase, é artilheiro. Então, assim, acreditar num gol do Fluminense não é nem longe de ser exagero. Obviamente, no clássico pode até vencer, mas enfim, a gente acreditando numa vitória do Vasco, eu acho que talvez o Vasco leve um gol. Então são aí 3 resultados do Vasco vencendo, tomando um gol, com uma odd bem alta, de 6,30 na Novibet, então acho que é interessante. Sim, eu ia citar justamente essa odd, é uma odd muito alta, né? Assim, que cobre 3 resultados assim, muito possíveis, né? Não vou dizer prováveis, mas são muito possíveis, né? No jogo de futebol e até ainda mais no clássico. Essa odd de 6,30 é muito convidativa. É claro, também fica aqui uma sugestão que a gente dá. Sempre que a odd é muito alta, porque a probabilidade daquele evento ocorrer é menor, né? Então, não dá um all-in nessa aposta, né? Você pode pegar ali, como é uma odd que dá um retorno maior, você coloca um valor menor em relação às outras apostas que você faz, né? Então, uma odd 1,78, você coloca R$50, numa odd 6,30, é claro, se você colocar R$50 e ganhar, você vai ganhar mais de 300. Mas dá para colocar um pouco menos, né? Porque o retorno já é muito, muito alto se for green, né? Então, você coloca ali os R$20, tem que saber também manejar aí a tua banca, conforme as odds das apostas que a gente oferece aqui para vocês. Então, desse jogo fechou, Thiago? Perfeito. Então é isso aí. Até o próximo. Valeu, abraço, até o próximo.